Bom dia, queridos, tudo bem? Bom, essa daqui é a nossa segunda parte da aula, e aí a gente vai começar a dar uma olhada no material de vocês, tudo bem? Então, como a gente havia combinado, você sempre tem que estar com o seu material separado, pegue a sua apostila, nós estamos na página 67 da apostila de ciências, e para usar essa apostila, então, a gente vai eu vou mostrando para vocês aqui, a gente vai fazer alguns exercícios juntos, tudo bem? Bom, esse capítulo 3 é o capítulo que começa na página 67 e é o capítulo que a gente vem trabalhando desde a semana passada, tudo bem? E aí ele começa crescimento e sobrevivência, e o autor ele vai fazendo algumas perguntas, né, no começo para a gente pensar sobre algumas questões, né, relacionadas aos seres vivos e suas estruturas. Então vamos lá. Como são as estruturas físicas dos seres vivos? Então, eu acho que a gente já pensou bastante sobre isso, né? Depende de que ser vivo que a gente está falando. Cada ser vivo tem estruturas bem específicas da sua espécie, tudo bem? Por exemplo, a gente pode falar, uma formiga, como é o esqueleto dela? Hoje a gente já viu na primeira parte, né, que os insetos têm esqueletos externos ou exoesqueletos, que os ajudam, né, a se protegerem contra a desidratação e mantém o corpo deles mais duro, dá uma dureza para o corpo que impede muitas vezes de um predador se atrever a pegá-los, né? E permite os movimentos que eles têm, assim por diante. Tá? Então, sempre as estruturas físicas estão relacionadas a como vive esse ser vivo. Tá? E aí está perguntando como são as adaptações dos animais e plantas. Aí também vai depender da espécie, certo? Tem algumas plantas que são adaptadas a determinados climas, como é o que a gente viu na apresentação falando sobre os baobás, né? E o caule deles como é tem um diâmetro bem largo mesmo, tem um tronco muito desenvolvido, justamente porque eles vivem em locais secos, né? Aquele baobá que eu mostrei é natural da ilha de Madagascar e eles precisam armazenar toda a água que eles tiverem ao longo de suas vidas, porque essa água vai ser usada aos pouquinhos, visto que não chove com frequência onde eles moram. Tudo bem? Então, as adaptações dos animais e das plantas vão ser relacionadas com a forma como vivem aqueles animais, tá? Aqui atrás dessas perguntas, a gente tem uma foto, que é a foto de um pangolim. Vocês lembram que na aula da semana passada a gente falou sobre o pangolim, que é um animal mamífero. Embora os mamíferos tenham o corpo coberto de pelos, esse mamífero tem o corpo coberto de escamas, que habita nas zonas quentes da Ásia e da África e tem então o corpo coberto por escamas. Aí está perguntando, faça uma previsão. Qual é a vantagem de ter o corpo recoberto por escamas? Eu lembro, então aqui ó, eu vou passar para a próxima página, porque aqui na próxima página tem a carinha dele. Olha o tamanho da língua desse animalzinho, né? Então ele tem corpo coberto por escamas, uma língua comprida. Vocês lembram que eles comem insetos, inclusive? Aqui ele está buscando alguma coisa ele está ou tomando água, né? Ou está também se alimentando. Mas ele come principalmente formigas e cupins. Então ele tem os hábitos alimentares muito parecidos com o do tamanduá, certo? Bom, só que ele tem o corpo coberto por escamas, e essas escamas, na aula passada, então aqui, ó, vocês vão responder, tudo bem? Qual seria a vantagem dessa escama? Uma escama que eu coloquei para vocês foi que a escama não permite que ele fique desidratado, então impede a saída de água do corpo dele, tudo bem? Primeira vantagem, então, não ficar com o corpo desidratado. Uma outra vantagem, vocês acham que o pangolim leva muita picada de inseto? O que você acha?
Não, né? Então, o pangolim, ele vai realmente ter essas escamas que vão protegê-lo contra picadas de insetos e contra também ataque de predadores, né? Um predador para atacar um pangolim tem que ser muito poderoso, né? Porque as escamas são muito duras. Vai ser muito difícil ele dar um golpe e conseguir realmente fazer mal para o pangolim, né? Fora o fato dele conseguir se enrolar, né? Lembram que ele tem aquele músculo dorsal que permite que ele se enrole. Mas aqui a gente só vai falar das escamas, então vantagens. Não se desidrata com facilidade, não leva picadas de insetos e não é atacado por muitos predadores, que seriam predadores em potencial, justamente por causa das escamas. Tudo bem? Aí, na próxima página, a gente tem aquele texto falando sobre as plantas que foram descobertas. Então, foi descoberto um processo de utilização da umidade do ar por essas plantas, né? E aí está perguntando qual a importância dessa descoberta a respeito das folhas, né? Que é a descoberta de que as folhas conseguem também captar água. Então, qual é a importância? A importância é que até então eles achavam que as raízes apenas conseguiam adquirir, absorver água. E agora eles sabem que além das raízes, as folhas também ajudam nesse processo. Tudo bem? Então, a importância é que hoje sabe-se que plantas de várias florestas, no caso, nesse estudo, descobriu-se nas florestas tropicais do nosso país, Mata Atlântica e Floresta Amazônica, muitas plantas conseguem absorver água também através das folhas, além das raízes, certo? Bom, a importância disso, né, dessa atividade, só relembrando, é que quando o ambiente está muito seco, elas conseguem absorver a umidade do ar, de uma névoa, né, de uma neblina matinal, do nevoeiro, sendo que no solo o solo pode ser que esteja bem seco, tudo bem? Bom, aí eu vou passar por escrito para vocês, seguindo em frente, a gente está indo agora para a página 69. Tem uma proposta de atividade para vocês. Como materiais necessários para essa atividade, a gente vai ter, então, sementes, tá? Tá pedindo que você tenha sementes de feijão e de manjericão. O que é mais fácil você ter em casa é do feijão. Ah, Silvia, talvez a gente, quando vá comprar, por exemplo, sei lá, né? Comida para o meu cachorrinho, eu consiga ver se na loja eles vendem aqueles saquinhos de sementes. Só que agora, atualmente, vocês têm comprado online, ou têm pedido para um fornecedor trazer em suas casas. É mais provável que num local onde vende material, né, para animais, comida para animais, e tenha coisas para plantas também, que se ache então algumas sementes. Então, se vocês tiverem acesso facilitado para tentarem comprar, tentem. Se não, façam então a experiência somente com feijão. Tudo bem? Tá? Tanto que aqui está pedindo para você escolher um dos dois tipos de semente. Seria mais interessante sim fazer com as duas sementes, só que adquirir essa semente de manjericão talvez fique mais difícil mesmo. Então façam somente com feijão. Se fizer somente com um tipo de semente, aí vai precisar só de 2 copos plásticos transparentes, certo? Pode ser, como vocês estão em casa, se quiser fazer em copo de vidro transparente, mas tem que tomar muito cuidado, tá? Onde vai deixar, como transportar, para não correr o risco de quebrar, tá? E toalhas, 2 toalhas de papel úmidas. No caso, pode ser toalhas de papel ou algodão, certo? Também um chumacinho de algodão. Bom, e aí tá pedindo que vocês façam o seguinte, aqui era para fazer em grupo, a gente ia montar isso na escola, né? Mas vocês vão fazer então individualmente.
vocês vão usar os copos e a toalha de papel, né, no cultivo, como vocês já devem ter feito em algum momento, o plantio mesmo do feijão, né? Bom, onde vocês vão, depois de montar, então, vocês vão pegar o papel toalha, umedecer, né? E aí dobrar ele em várias partes e a semente do feijão deixar escondidinha, tá? Dentro dessas partes. Não precisa apertar esse papel toalha. Deixa o feijãozinho lá no meio para que ele se mantenha úmido. E diariamente você vai ter que jogar algumas gotinhas de água lá para se manter úmido, certo? Só que um dos copos você vai deixar na geladeira e o outro vai deixar num lugar escuro. Ah, a gente não está na sala de aula, Silvia. Então você vai deixar num lugar na sua casa que não pegue sol direto, tudo bem? Porque se pega sol, ele vai secar muito rápido e aí provavelmente não vai acontecer nada. E aí você tem que fazer uma previsão. Como a temperatura vai afetar as sementes, visto que você vai deixar um na geladeira e outro num lugar escuro fora da geladeira. Então, é para você escrever o que você acha que vai acontecer. Quando você tem que fazer isso? Logo, tá? Antes do experimento começar a andar. Bom, aí você vai reunir os dados, certo? E eu não vou ter como mostrar para vocês, mas tem uma tabela lá na página 254, que é um encarte, que está escrito meu registro, é onde você vai anotar quais foram os resultados o que foi mudando diariamente na sua semente, tá? E aí pede para você comparar seus dados depois. Isso a gente vai fazer, não nesse plantão dessa semana, que é agora segunda-feira, mas no da semana que vem, tudo bem? Isso aqui a gente compartilha rapidinho, mesmo que o plantão esteja escrito, é plantão de português, a gente pode então fazer uns 5 minutinhos aí para a gente mostrar o que a gente obteve, tudo bem? Mas, além disso, vocês podem também enviar fotos, né, do que você viu no primeiro e no último dia, só para não ficar muito arquivo para me enviar também, certo? Bom, aí pede o seguinte, para você ir acompanhando o desenvolvimento das sementes. Ah, só fiz o feijão, então só vou anotar do feijão. Silvia, consegui as sementes do manjericão também, então faz os dois para comparar. Tudo bem? Bom, explique os resultados. Como as sementes responderam à temperatura, certo? Se você só fez com feijão, você vai anotar aqui. Como eu só fiz com feijão, feijão respondeu às temperaturas assim. O que estava na geladeira, nananana, o que estava fora da geladeira no local escuro. Aí você vai explicando, tudo bem? Bom, e por fim aqui, como isso ajuda uma planta de feijão em um clima de baixa temperatura? Então, passando do que você viu que acontece com o feijão dentro da geladeira, como que uma planta de feijão, né, em um clima de baixa temperatura, então pode se beneficiar disso, tudo bem? Aí você vai pensar um pouquinho, uma coisa que não vai estar no texto, mas é para você pensar e tentar fazer então a conclusão disso, tudo bem? Certo? Mas depois eu vou mandar um arquivo para vocês solicitando que vocês façam essa atividade, então, tá? Bom, aí a gente tem um ampliando ideias, e aí a gente vai para a página 70, onde a gente tem uma foto de uma rã. Essa rã é chamada rã de cristal, tá? Porque ela mede, acho que chega a 2 centímetros, 2,5 centímetros. Em cima, não dá para ver aqui nessa foto, mas ela é verde. Então, se um predador chegar por cima, tal, ela se camufla no meio das folhas. Mas embaixo, ela é transparente, tá? E aí tá pedindo para você tentar circular 1 ou 2 órgãos que você consiga detectar nessa rã, tudo bem? Então, aí pode ser, sei lá, aí você vai observar com calma, com atenção, porque se eu falar, eu provavelmente vou te dar a resposta, tudo bem?
Então, ela tem a pele muito fininha mesmo, é por isso que ela chega a ser transparente, tá? Ela tem a pele muito fina na região ventral, que a gente fala, né? Que é essa região do lado de baixo do corpo dela mesmo, tá? Bom, é rã de vidro ou rã cristal. E aí, a gente tem aqui, vocês lembram que na aula da semana passada eu falei do surucuá grande de barriga amarela? Inclusive, eu acho que na apresentação, ao invés de eu colocar o acento agudo, que eu coloquei um acento, eu coloquei um tio, hein? E ficou surucuã, não surucuá. Mas é esse o pássaro que eu tinha mostrado para vocês. E aqui eu vou ler com vocês, tudo bem? O que você vê quando admira uma obra de arte? Ao contemplar uma escultura, é provável que você observe a forma e a textura da obra. Em pinturas, as cores vivas e brilhantes geralmente chamam a atenção. Cores e padrões são características que os seres humanos usam para distinguir as coisas por meio da visão. Aves e outros animais também utilizam essa estratégia. O surucuá grande de barriga amarela é um dos pássaros mais coloridos que podem ser observados no Brasil. Lembra que ele é encontrado tanto na região amazônica como na Mata Atlântica. Além de atrair a atenção de observadores e outras aves, as penas coloridas dos machos atraem as fêmeas da espécie. Tá? Então, é uma forma da fêmea achar um macho bonito, é observando a coloração dele. Alguns vão se destacar mais que outros, né? E aí que eles vão conseguir fazer o seu parzinho e ganhar a sua namorada. E aí tá explicando, tá pedindo o seguinte: vamos ler a legenda aqui. Somente o macho do surucuá grande de barriga amarela tem penas brilhantes de cor azul metálico da cabeça até o peito. Então, aqui, embora não dê para ver por aqui, mas se a gente conseguisse observar ao vivo, né, pessoalmente, esse pássaro, a gente veria que tem um brilho nessas penas, só que isso é só do macho, tá? Eu, para fazer a aula da semana passada, eu tentei achar a foto de uma fêmea de surucuá, mas eu não encontrei. Mas em outras espécies de aves, a gente vê muitas fêmeas são bem diferentes dos machos, tá? E às vezes as fêmeas não têm nem cores chamativas nem nada, porque são os machos que têm que ser bonitos para chamar a atenção da fêmea e não o contrário, certo? E aí tá explicando o seguinte, tá pedindo para você explicar o seguinte: por que é que o surucuá grande de barriga amarela tem porque é importante que o surucuá grande de barriga amarela tenha penas com cores brilhantes? Por que é importante, então? Para atrair a fêmea, conseguir acasalar e ter filhotes, tudo bem? Então, o macho, ele tem essas penas brilhantes para atração da fêmea, trazê-la para perto de si, para que ocorra o acasalamento e sejam gerados filhotes de surucuá, certo? Então, se vocês não conseguiram acompanhar, voltem um pouquinho de novo a gravação nas respostas para vocês anotarem e irem respondendo em suas apostilas, tudo bem? Bom, aí a gente segue em frente, né? Aí tá pedindo aqui, ó, tá mostrando, por exemplo, né, a estrutura física. Lembra que a gente viu na apresentação, né, a respeito da importância da estrutura e para que serve aquilo. Então, existe uma estrutura e aquilo vai servir para alguma coisa. E aqui tá mostrando uma árvore. Lembra que eu mostrei o baobá lá? Então, aqui a gente tem um pau-brasil. E o pau-brasil, ele vai descascando, ou seja, o tronco dele é formado por uma casca seca que vai se soltando para que a parte interna consiga crescer. É só por isso que com o passar dos anos o tronco das árvores fica maior, fica com diâmetro maior, certo? Outras estruturas que podem aparecer aí como importantes também é o caso de ovos, né, dos ovos de alguns animais, né, que servem como proteção, né, do embrião. Então, a casca do ovo é para proteger o embrião. Da mesma forma, as sementes também têm que ser resistentes
para que dentro do corpo do animal que se alimentou daquele fruto, ela consiga se manter e crescer em outros locais. Vocês lembram disso? Que eu mostrei o mamoeiro e falei disso? Que a semente do mamão vai resistir dentro do sistema digestório do animal que se alimentar dessa semente, e aí, em sequência, o que vai acontecer? Esse animal vai se movimentar e vai soltar essa semente em outro local. Bem, aí, depois da leitura, está pedindo o seguinte: use o esquema abaixo para indicar uma causa e um efeito que encontram no texto. Então, vamos pensar. As sementes estão dentro de um fruto saboroso. Qual vai ser o efeito para disso? Então, o fruto vai ser comido e as sementes vão ser transportadas, certo? Então, você tem uma causa e um efeito. Tudo bem? Então, a causa. A casca da árvore se solta. Efeito, o tronco vai conseguir crescer. É uma segunda causa. Tudo bem? A serpente falsa coral trocando de pele. Então, causa. A serpente troca de pele. Efeito, bom, serão produzidas novas camadas para que seja feita, então, a reposição de células mais novas na pele dessa serpente. Tudo bem? E assim por diante. Sempre você tem alguma estrutura que está muito relacionada com o efeito dessa estrutura no corpo daquele animal. Tudo bem? E aqui a gente tem um pouquinho falando sobre a sustentação, como que é feita nos seres, tudo bem? Bom, animais como peixes e seres humanos, por exemplo, possuem esqueleto interno. Ele dá sustentação e protege órgãos internos como cérebro e coração. Outros animais, como aranhas e os camarões, por exemplo, possuem exoesqueletos, camadas rígidas que se localizam no exterior do corpo. Os exoesqueletos também dão sustentação e proteção ao animal. As plantas têm caules que se estendem em direção à luz e podem suportar o peso das folhas, dos frutos. Algumas plantas, como as árvores, têm caule e galhos de madeira que oferecem um suporte adicional. Ou seja, nas plantas, o caule, a madeira, né, o que a gente chama de madeira, vai ser a sustentação para que plantas grandes consigam se manter. Certo? Aí tá pedindo aqui, ó, tem um desafio. Os caules das plantas crescem e muitas folhas se desenvolvem em sua parte superior. Explique por que isso é útil para a planta. Os caules das plantas crescem e muitas folhas se desenvolvem em sua parte superior. Por que as folhas, a maioria delas, fica na parte de cima? Porque vamos pensar um pouquinho, vocês querem que eu dê a resposta? A gente corrige na próxima aula, hein? Vou pensar, bom, gente, eu tinha combinado de fazer junto, então vamos juntos aqui, tá? Porque senão fica uma questãozinha só para trás, mas enquanto isso eu estou dando um tempo para você pensar, tá? Explique por que as folhas ficam, em sua maioria, lá em cima, na parte superior das árvores. As folhas, é nela que ocorre a fotossíntese. E para ocorrer a fotossíntese, como o nome já diz, precisa de luz. Foto quer dizer luz, do sol, inclusive, né? Então, as folhas precisam do lugar iluminado, por isso que as árvores têm a maioria de suas folhas na parte superior. Bom, aqui vocês têm o significado da palavra rígido, quer dizer duro, resistente, pouco flexível, tá? Aqui tem uma foto de uma cigarra, vocês tinham também na minha apresentação. Insetos como a cigarra possuem exoesqueleto. Para crescer, geralmente esses animais devem se desprender do velho exoesqueleto para que um novo, maior, se forme. Só que demora alguns dias nesse espaço aqui para que a cigarra consiga crescer um pouquinho. Tá? Cada vez que ela perde um exoesqueleto, ela vai crescendo. E isso acontece várias vezes ao longo da vida dela. Tá? Bom, e aí a questão 3 está pedindo o seguinte: compare. Em que se parecem, em que se diferenciam um esqueleto interno e um exoesqueleto? Vocês têm essa comparação na aula que foi dada hoje para vocês também, mas vamos lá. O que eles têm em comum, então? Exoesqueleto e esqueleto interno.
eles servem para proteção de algumas partes do animal, né? Os dois, e eles servem como sustentação do corpo do animal. E isso é o que eles têm em comum. E o que eles têm de diferente? Então, o que eles têm em comum, protegem partes do corpo e sustentam esse corpo. O que eles têm diferente? O esqueleto interno, ele cresce junto com o corpo e fica, como o nome já diz, dentro do corpo dele. E o exoesqueleto, ele vai sendo trocado várias vezes ao longo da vida do animal ou do inseto, certo? Aí pede uma coisa que aí não dá para eu fazer aqui com vocês, tudo bem? Você vai desenhar alguns órgãos que são protegidos pela caixa torácica. A caixa torácica fica aqui. Nessa região a gente tem, então, os pulmões, tudo bem, que acompanha até mais ou menos o formato aqui, até o término dessas costelas aqui. E aqui no meio a gente tem o coração. Tudo bem? Então, tá pedindo para você desenhar esses órgãos aqui. Desenhe e indique com seta o nome deles, tudo bem? Para você lembrar depois o que você fez. Muitas vezes a gente desenha uma coisa e não fica tão claro assim. Se você não escreveu o que é, você pode nem depois se lembrar. E a ideia é essa, que esse desenho te ajude a lembrar qual a importância da caixa torácica. Tudo bem? Bom, gente, eu acho. Ah, não, tem mais a parte da reprodução, né? Então, além de tudo isso, eu falei para vocês também da reprodução, né? Das plantas também e dos animais ovíparos. Vocês lembram disso? Tá? Então, as plantas, elas têm a reprodução, então. Deixa eu ver se a gente volta lá no nosso. Eu tô achando que a gente. Será que eu cortei um slide? Eu acho que eu tirei um slide, gente. Ficou faltando um aqui, tá? Bom, então vamos voltar lá para a nossa reprodução. A reprodução nos vegetais, ela é feita pelas flores, né? Grande parte dos vegetais. Nessa região a gente tem o pólen, que seria considerado a parte masculina, e aqui a gente tem a parte feminina, onde está o óvulo, certo? Então, aqui seria o óvulo. Esse óvulo, se o pólen entrar lá dentro, ó, tá vendo? Se ele conseguir entrar, que é feito pelos polinizadores normalmente, abelhas, borboletas e tudo mais, né? E entrar um pólen, um grão de pólen aqui, vai se formar, aí sim vai formar uma semente, tá? E normalmente é o ovário que começa a crescer. A planta, a flor morre e o ovário crescendo vai dar origem ao fruto. Então imagina, se é um fruto com um óvulo só e um pólen que entrou, vai dar origem a um fruto com uma semente. Se tiverem vários óvulos aqui, vai ser um fruto com muitas sementes. Tudo bem? Bom, e aqui a gente tem dois animais ovíparos, certo? Na realidade, isso aqui é um ovo de tubarão. Vamos lá. Então, aqui, ó. Tá pedindo para você nomear, então. Escreva a letra correta em cada um dos círculos que unem as imagens, tá? Então, eu vou pedir para vocês fazerem isso, então, como atividade, tudo bem? Então, uma das setas aqui está indicando quem é o organismo que está se formando. No caso aqui, vocês estão vendo umas folhinhas verdes. E aqui dentro, você tem também o organismo. Aí, está pedindo para você ver, B, qual é a capa protetora. Então, no caso do ovíparo, né? Ou da semente é a casca, certo? E, por fim, qual é a fonte de nutrição, tá? No caso da semente de feijão, é quase que a semente inteira é a parte, então, que está dando alimento para esse embrião crescer. Tudo bem? Então, aqui a gente tem o quê? Fica B, então, de bola. Aqui é C, de cebola. E aqui A. CDA. Tudo bem?
Aqui a gente tem, então, mais algumas atividades, mas eu não vou passar para vocês hoje, não vai dar tempo. Tudo bem? Então, nós vamos parar por aqui, paramos na página 73. Na próxima aula, então, a gente vai continuar a fazer as atividades e eu vou passar para vocês algumas atividades, eu vou explicar melhor as atividades no arquivo que eu vou mandar juntamente com as aulas. Boa semana para todos, um beijo grande para todos vocês. Até mais.